Quarta-feira, dia 19 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. E não é que o Moraes e o Gonê caíram em sua própria armadilha. Quem não percebeu isso é porque estava dormindo e dormiu muito cedo ontem. Por quê? Passados aí pouco mais de 24 horas da súbita decisão do PGR Paulo Gonê em rejeitar o pedido de retirada do passaporte de Eduardo Bolsonaro e de uma espetacular velocidade daquele ministro em anunciar que estava arquivando o pedido obsceno do PT, o que se verificou foram dois fatos muito importantes. Primeiro, o medo daquele ministro sobre as consequências de retirar o passaporte de Eduardo Bolsonaro, legitimando assim a perseguição política contra ele, que já está ou já estava em território americano. E segundo, a confissão de que havia sim uma armadilha preparada para fazê-lo, para retirar seu passaporte quando o deputado voltasse ao Brasil. Eles quiseram fazer aquele joguinho de cena, não, tá tudo certo, nada, tirar passaporte nada, isso não tem motivos para isto. Deixa o Eduardo voltar à vontade. Mas quem não conhece é que te compre, Moraes. Tava na cara. Então por isso os dois caíram na própria armadilha. Por quê? O Paulo Gonê recebeu das mãos de Moraes o pedido enviado pelo PT para pegar o passaporte de Eduardo no dia 28 de fevereiro. E Gonê usou como desculpa o período carnavalesco para não cumprir aquele primeiro prazo de 5 dias. E, na verdade, o prazo passou, o carnaval acabou e ele mesmo assim não quis perder tempo em olhar o assunto. Por quê? Porque, evidentemente, eles estavam querendo ali meter medo a Eduardo Bolsonaro para que ele não pegasse a presidência da Comissão de Relações Exteriores. Era tipo assim, rejeite a presidência que a gente não pega teu passaporte, ou então você vai perder. Só que eles não se atentaram que o Eduardo ele voltou ao Brasil e ficou no Brasil por 2 dias e retornou aos Estados Unidos. E eles perderam o tempo. Acho que estavam ali curtindo as festas, o carnaval, né? Jogando serpentinas um no outro, porque eles se divertem entre eles, né? E o que aconteceu? O Eduardo, que não é burro, não nasceu ontem, e certamente muito bem informado, decidiu então que vai ficar nos Estados Unidos. E eles se deram conta de que perderam o trem. Como bem explicou aí o excelente advogado, o André Marcília, se o Supremo arquivou o pedido contra o Eduardo Bolsonaro por medo de represálias dos Estados Unidos, é porque a decisão foi política. Se ele arquivou o pedido para que Eduardo volte e seja atraído para uma armadilha, a decisão do Supremo, então, foi política. Se o Moraes julgou com aquela rapidez para mostrar que não havia perseguição, é porque a decisão foi política. E se Moraes podia arquivar o pedido em horas, mas demorou 1 mês para examinar, é porque a decisão foi política. Ou seja, a única coisa de que não temos dúvida é que o Supremo não é uma corte constitucional, mas um tribunal político. Ora, como bem diz aí o presidente, ainda presidente para nós, Jair Messias Bolsonaro, a obsessão de Moraes com Eduardo Bolsonaro já é conhecida há muito tempo. Graças à reportagem corajosa de Glenn Greenwald, que expôs os bastidores da censura no Brasil,
através do jornal Folha de São Paulo. Aliás, aqueles 6 gigabytes não foi o Greenhalgh que deixou de apresentar, foi a Folha que deixou de receber. Não precisamos explicar os motivos, né? Mas segundo o Jair Bolsonaro, aquelas informações fizeram com que hoje o mundo esteja sabendo que o Moraes quer pegar sim Eduardo Bolsonaro, porque ele é o calcanhar de Aquiles da justiça brasileira. Quem pode achar normal uma situação dessa? Quando um juiz quer mais um membro da oposição fora do jogo político, é porque existem intenções propositais, né? Ou seja, toda aquela ilusão de imparcialidade cai por terra. O que Moraes pratica não é justiça, e sim um abuso de poder para fins políticos. E o mundo está assistindo tudo isto, completou Jair Bolsonaro em seu comentário na Rede X hoje. Mas como bem disse o jornalista José Roberto Guzzo, lá em dezembro de 2024, o Brasil vive o que possivelmente tem sido o mais vicioso período de supressão de direitos civis já registrado desde o AI-5 do regime militar. É também o mais longo e mais neurótico rompimento da vida política, moral e cultural do país, pois há 6 anos o Brasil não tem uma Constituição. Ao invés disto, temos aí um inquérito policial como sua lei máxima e contra o qual não é possível recorrer a nada e a ninguém mais. Nunca. E chamam isso de democracia. A Constituição hoje, em vigor no Brasil, é o inquérito policial 4781 do Supremo, uma depravação legal criada no dia 14 de março de 2019 pelo ministro Dias Toffoli, para ocultar a publicação de suspeitas de corrupção a seu próprio respeito na revista Cruzoé, e entregue desde então à execução do ministro Moraes. Essas são palavras do J.R. Guzzo. Pois é, já em agosto de 2024, conforme as informações de Greenhalgh, através da Folha de São Paulo, os assessores do ministro Moraes já indicavam que o magistrado tinha como um dos seus alvos o deputado Eduardo Bolsonaro, confirmando o que disse Jair Bolsonaro. O nome de Eduardo apareceu em conversas realizadas em WhatsApp entre Marco Antônio Vargas, um juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, durante sua presidência no TSE, e Eduardo Tagliaferro, então chefe de assessoria especial de enfrentamento à desinformação, um órgão que foi criado pelo Moraes dentro do TSE para esses fins, digamos assim, não é? A troca de mensagens, dizia o jornal, mostrava o pedido de Moraes para relacionarem o deputado Eduardo Bolsonaro a um ativista argentino, que estava sendo acusado de replicar em suas lives a informação de que o pleito de outubro de 2022 havia sido maculado. Ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. A ligação do gringo com o Eduardo Bolsonaro, disse o juiz Marco Antônio Vargas em 4 de novembro para o Tagliaferro. Esse tipo de informação deixa muito claro que nos bastidores esta procura por formas de penalizar a direita brasileira e principalmente a família Bolsonaro já vinha sendo traçado há muito tempo. Claro que diante disso tudo, meus amigos, o Eduardo Bolsonaro, junto a seu pai e seus familiares, decidiu que o melhor era se distanciar do Brasil, para poder exatamente continuar de forma mais ativa a trabalhar no sentido de conscientizar a sociedade americana e mundial, por tabela, sobre o que está acontecendo no Brasil. Vejam que até a Defensoria Pública da União tem criticado as decisões do Supremo
e vê cenários de crime impossível. No caso de 223 pessoas que procuraram a Defensoria Pública para se defenderem das acusações sobre o dia 8 de janeiro. Né? Ou seja, o órgão público tem a atribuição justamente de atuar na defesa dos direitos básicos de cidadãos que não podem, que não têm condições de bancar um advogado. Na avaliação do defensor público Gustavo Ribeiro, seria impossível enquadrar algumas condutas como tentativa de golpe ou abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pelo fato de que as pessoas ali não tinham poder de fato para derrubar autoridades, principalmente as constituídas, claro. Vale lembrar que a Defensoria Pública, para quem não sabe, é uma das instituições vistas como uma referência na defesa de direitos humanos no Brasil. Então, o que nós podemos esperar daqui por diante? Primeiro, é que obviamente nesse exato momento, nesta quarta-feira, cerca aí de 15 horas e 30 minutos que eu estou gravando o vídeo, Donald Trump já sabe do acontecido, até porque ontem mesmo no programa S Sem Filtro, o Eduardo falou para o Augusto Nunes que não sabia se Donald Trump estava sabendo, mas com certeza seu filho iria ficar sabendo, porque o Eduardo tem amizade sim com o filho de Donald Trump. Ora, sabendo disto e juntando Lé com Cré, ou seja, juntando as acusações que já chegaram aos Estados Unidos, que já fizeram com que os parlamentares republicanos já criassem textos, projetos de lei para ser votado dentro do Congresso americano, e que obviamente já é um projeto de conhecimento de Donald Trump. Evidentemente que o acontecido ontem, a decisão de Eduardo Bolsonaro ontem, vai ajudar a engrossar o caldo para que Donald Trump imponha, assim, sanções contra não somente aquele ministro, como a outros que participaram desta busca insana para acusar a família Bolsonaro. Não somente ministros, mas como autoridades, né? O PGR, Polícia Federal. Muita gente vai entrar nesse enredo de verem seus vistos cancelados, suas entradas proibidas em território americano e, quem sabe, muitos deles dentro da Lei Magnitsky, que significa a morte financeira no mundo todo. É o que nós estamos esperando que vai acontecer, e creio que é isso que o Eduardo Bolsonaro vai passar a fazer a partir de agora, já que ele estando por lá, ele vai conversar com um senador aqui, com um deputado ali, com um repórter acolá, como aconteceu ontem, que ele deu uma entrevista no canal Fox para o repórter Getz, que foi, inclusive, lembrado para ser o secretário de defesa de Donald Trump e acabou sendo preterido, mas foi uma entrevista muito importante porque a Fox é vista nos Estados Unidos inteiro. Então, é claro que a comunidade norte-americana e também europeia vão tomar ciência, sim, de detalhes de tudo que está acontecendo no Brasil, item por item. Por isso é importante realmente o Eduardo estar nesse momento nos Estados Unidos e por lá ficar, mesmo que ele perca seu mandato, porque o limite para ele é de 4 meses de licença. Qual é a dúvida, qual é a dificuldade para Eduardo Bolsonaro? Perder seu mandato? Não tem problema, todo mundo sabe que em 2026 ele se candidata e ganha novamente. Só que esse prejuízo, nesse exato momento, tem uma motivação muito maior. Os resultados de sua presença nos Estados Unidos é de muito mais importância que o seu próprio mandato aqui no Brasil. É assim que nós estamos vendo e é assim que a imprensa brasileira está sendo obrigada a engolir, a ver, ouvir e engolir, porque nada podem fazer a não ser ficar inventando maneiras de passar o pano para uma Suprema Corte que está decadente, sem moral, sem credibilidade, e para um presidente inexistente. Até o mercado financeiro
já demonstra 98% de contrariedade com o modelo econômico que está sendo traçado aqui no Brasil. E olha que hoje é possível que o Copom eleve a taxa Selic para 14,25%, fazendo com que o dinheiro fique muito mais caro para os brasileiros, a dívida pública brasileira aumente muito mais por conta dos juros e, claro, a inflação, que é o bicho-papão desse governo, não vai cair mesmo aumentando a taxa Selic, porque o governo gasta demais. É o governo que tem que parar de gastar. Tanto é que já está aí programada uma nova viagem para o atual mandatário lá para o Japão, mas a sua esposa já viajou, parece que ontem, com uma semana de antecedência. Foi fazer o que no Japão? Essa é a pergunta que a gente, se faz. Que não venha com a conversa de que foi lá para comer sushi e sashimi, porque aqui no Brasil está lotado. E ela nem tem cara de quem gosta desse tipo de alimento. Mas cá entre nós, todo mundo sabe que o Brasil está ladeira abaixo. E nós só temos que esperar o momento certo para festejar os resultados desta luta intensa que a nossa direita está fazendo. Cada um a seu modo, cada um de sua maneira, mesmo que alguns tropecem aqui ou ali com alguma colocação mal feita, com algum encontro não tão agradável, mas o que importa é que todos estão imbuídos da mesma vontade, que é tirar o Brasil desta lama que se encontra. Ok, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem aí os seus likes, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e ajude o Terra Brasilis, colabore com o canal, tanto tornando-se membro, que é só clicar no botão abaixo do vídeo, ou enviando a ajuda que você puder ajudar, ok? Que você puder enviar, desculpe. De qualquer maneira, o que eu desejo é que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso, caiu o mouse, e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.